para que nós nos sintonizemos com essa realidade na qual estamos inseridos, nesse contexto, porque a nossa natureza é espiritual, mas as nossas percepções agora estão muito relacionadas ao mundo material, e grande parte da humanidade, e até nós mesmos, que já conhecemos a doutrina espírita, temos uma certa tendência a compreender a nossa natureza como sendo uma natureza corporal. Mas esse é um processo que nós estamos aprendendo a lidar e tendendo cada vez mais à espiritualização. E nós gostaríamos de começar falando um pouquinho sobre o espírito, né? E terminaríamos com o corpo físico, num relacionamento entre espírito e corpo físico via perispírito. A ideia da existência dos espíritos faz parte da cultura humana em todos os quadrantes do planeta, em todas as épocas da humanidade. A ideia de que existem seres extracorpóreos, inteligências extracorpóreas, faz parte da cultura, seja ela popular ou religiosa, da humanidade há milênios, né? Quando nós estudamos um pouquinho o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nós vamos perceber que o ser humano começa a ter percepções a respeito da realidade espiritual há cerca de 50, 60 mil anos atrás, o que significa dizer que não é a doutrina espírita que trouxe a realidade do espírito para todos nós e que está apresentando muito antes da doutrina espírita. Nós temos visto os espíritos participarem da vida de todo mundo, e o próprio Evangelho de Jesus traz para nós diversas oportunidades em que os espíritos se apresentam, são descritos nos textos evangélicos, e assim nós estamos aqui com a doutrina espírita, tão somente com as ferramentas e com as informações, para que nós possamos nos conscientizar da realidade, da natureza, né? E do contexto no qual os espíritos estão situados. É nesse sentido que a gente gostaria de conversar um pouquinho, mesmo porque a doutrina espírita vai trazer informações para nós outros, sempre no sentido de dar autonomia para a gente construir o nosso próprio destino e, consequentemente, construir a nossa própria percepção de bem-estar e de felicidade. Então, o espírito, que é o ser inteligente, que é aquele que tem dentre as suas faculdades, ele tem a faculdade intelectual, que, claro, é só observarmos a nós próprios e no entorno. Essa faculdade ela é progressiva, ela se expande e vai se expandir até o limite daquilo que nós conhecemos como perfeição relativa, né? A perfeição relativa que é dada à criatura, porque a perfeição absoluta é a do Criador. Mas isso são questões filosóficas que nós teríamos dificuldade para adentrar em função da nossa pouca condição de percepção da realidade maior. Então, a doutrina espírita vai nos explicar que o espírito, isso já começa lá na questão 23 e 23A do Livro dos Espíritos, que o espírito é um princípio inteligente. Essa informação já nos remete naturalmente, por uma simples questão de observação, que é facilmente comprovada pela observação mais simples, que uma vez sendo o princípio inteligente e cumprindo-se com a necessária ordem e justiça e bondade, o espírito ele é criado simples e ignorante e vai atingir a perfeição. Nestes termos, todos nós somos iguais. Então, aquele espírito puro como Jesus, um dia também foi criado, e nós todos estamos nesse mesmo caminho. Mas o simples fato de sermos o princípio inteligente e observarmos em nós a ignorância que ainda carregamos, significa que nós temos possibilidades em aberto para desenvolver o nosso espírito. E cada oportunidade, cada minuto, ou cada segundo mesmo que a gente perde no sentido de crescimento espiritual, é resultado negativo para nós mesmos ou a manutenção do status quo da nossa condição espiritual. Então, o princípio inteligente, o espírito, é um ser individualizado que tende, evidentemente, para um objetivo. E esse objetivo, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, é a perfeição. Por isso, a vida se transforma em provas e expiações, segundo as nossas necessidades e características, para que um dia a gente consiga atingir a perfeição. Em relação à natureza íntima do espírito,
Kardec faz esse questionamento na questão 23A do Livro dos Espíritos, os espíritos vão nos dizer que é muito difícil para eles encontrar no nosso linguajar, nas nossas terminologias técnicas aqui da Terra, e mesmo científicas, encontrar uma forma de fazer-se entender o espírito, para nós compreendermos o espírito. Eles dizem que o espírito é alguma coisa, e não poderia ser diferente, porque, em sendo criatura, ele tem que ter certa constituição. Nós haveremos de discutir isso daqui a pouquinho, um pouco mais profundamente. Ele tem uma constituição, e aos nossos olhos, essa constituição, e ao nosso entendimento, ainda não é factível de ser conseguida, por conta da nossa fragilidade intelecto-moral. Mas nos planos espirituais superiores, nós todos vamos compreender, mais cedo ou mais tarde, do que se trata. E assim a gente vai tendo que fazer uso agora com as informações que nos chegam. Então, os espíritos são seres que os espíritos superiores chamam não de material, mas de extracorpóreos, porque se fosse imaterial, ele não seria nada. Tudo que existe tem que ter uma certa consistência, tem que ter uma certa conjuntura, entre aspas, construtiva, né? Allan Kardec vai fazer um questionamento muito interessante a respeito da natureza do espírito, na questão 88, ainda do Livro dos Espíritos. Ele pergunta para os espíritos se o espírito tem uma forma, e quando nós falamos aqui espírito, nós estamos falando não o espírito que a gente fala que vê, o médium vidente, o espírito que tem aquela visão, seja quando está em desdobramento pelo corpo, pelo sono físico, ou quando ele está num processo mesmo de vidência. Nós não estamos falando desse espírito que se apresenta, essa personalidade que se apresenta, nós estamos falando do ente espírito. O ente espírito, Kardec quer saber se ele tem uma forma que seja determinada, que seja limitada e constante, né? É a questão número 88 do Livro dos Espíritos. Ao que os espíritos superiores respondem, que o espírito em si mesmo, na sua forma, outra vez, sob aspas, ele é um ente criado. Então, o espírito, ele não tem uma forma determinada, limitada e constante. Aos nossos olhos de encarnados, dizem os espíritos. Para os vossos olhos, não. Para vocês, não. Para nós, sim. Ou seja, o espírito ele só é perceptível, factível de ser visto e compreendido à medida em que a gente evolui intelectualmente, porque nós estamos ouvindo essa resposta de espíritos superiores, obedecendo um comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os espíritos superiores dizem que eles, sim, percebem as características básicas, entre aspas, novamente, construtivas do espírito, por conta do entendimento dilatado que eles já têm. Então, nós não conseguimos enxergar o espírito, nós conseguimos enxergar um perispírito com um espírito dentro, nos nossos lances de evidência ou nos nossos lances de desdobramento, seja ele mediúnico, provocado, ou seja mesmo pelo desdobramento enquanto o nosso corpo dorme. Mas os espíritos vão acrescentar uma questão muito interessante a essa resposta, quando eles dizem que nós poderíamos, no entanto, ter como termo de comparação, compreender o espírito como sendo uma flama, uma fagulha etérea, uma chama. E isso nos remete a um raciocínio mais específico. Por quê? Porque flama, chama, fagulha, são emissores de luz e, consequentemente, emissores de energia. Tudo aquilo que emite luz, tudo aquilo que emite vibração, porque luz é vibração, está emitindo também uma energia. E percebamos a perspicácia de Kardec na questão 88A, em desdobramento à questão 88, Allan Kardec vai questionar os espíritos se esta flama, se essa chama, se essa centelha, essa fagulha, se ela tem uma cor qualquer. Ao que os espíritos responderam que sim, e que pode ir do opaco ou do escuro ao brilho intenso de um rubi. E, evidentemente, não necessariamente vermelho como um rubi, não é? Mas com a pureza de um rubi, vamos dizer assim. E acrescentam que esse brilho
A intensidade desse brilho se dá em função das conquistas morais do espírito, do desenvolvimento moral do espírito. Então, o espírito, que é um ente criado, ele é criatura, não é criador, o espírito está aprendendo, ao desenvolver-se intelecto moralmente, a participar do mundo da obra divina, e, como diz André Luiz, ainda em Evolução em Dois Mundos, como co-criador, em escala menor. Palavras de André Luiz. Então, nós temos uma cor, essa cor é correspondente à nossa frequência vibratória, que é decorrente da nossa conduta moral, dos nossos valores, das nossas percepções. E chama-nos a atenção essas duas informações das questões 88 do Livro dos Espíritos, porque se nós prestarmos atenção, e eu posso falar isso de experiência própria, eu vim do catolicismo, até os 26 anos aproximadamente, fui católico, né? E de formação católica, com catecismo e tudo mais, grupo de jovens, essas coisas todas. Quando a gente adentra qualquer templo religioso católico, a gente observa com muita facilidade, nas imagens, sejam estátuas, sejam quadros, os grandes personagens tidos como santos e santas, envoltos em luminosidade, ou pelo menos com uma auréola, identificando que eles são seres luminares ou luminosos, né, diferenciados, portanto, de nós outros. E quando a gente conversa com pessoas no dia a dia de nossas vidas aqui, e não precisa ser nem pessoas no sentido lato da coisa, religiosas, elas falam, fulano é um espírito de luz, este é um ser iluminado. Então, nós temos culturalmente a ideia de que essas pessoas que são mais desenvolvidas moralmente têm uma luminescência diferenciada do comum, que é fruto, evidentemente, da qualidade dos espíritos que eles já conquistaram, já desenvolveram, porque isso é da nossa natureza, é da nossa, vamos dizer assim, é fanal nosso conquistar a elevação espiritual. Tanto que Kardec vai identificar isso muito bem na escala espírita, em O Livro dos Espíritos, onde a gente tem possibilidade de atender o chamamento de João Evangelista, quando ele fala, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se são de Deus. Então, a escala espírita vai identificar aquele espírito mais apagadinho de todos, que está lá na 10ª classe da terceira ordem, da escala espírita, até a primeira ordem, que é a de espírito puro. Consequentemente, a gente precisa raciocinar em seguintes termos. Se eu tenho uma luminosidade, se nós, enquanto espíritos, temos uma luminosidade, evidentemente, nós estamos gerando uma energia, e essa energia, a partir da nossa mecânica mental, vamos chamar de mecânica mental aqui para as nossas reflexões, saindo da casa mental, nós temos uma quantidade de energia específica e com as características do nosso espírito sendo expandido o mundo afora. E isso, evidentemente, nos leva, né, a determinados conceitos e condições de entendimento, porque nós vamos acabar por impactar no mundo objetivo e subjetivo com a nossa forma de pensar. André Luiz nos explica isso muito bem na sua obra extraordinária, em Mecanismos da Mediunidade, com mais detalhes. Ele vai explicar para nós, e consideremos que o espírito, em sendo um ser criado, e percebamos que nós poderíamos, aqui a título de imaginação, já que o espírito está dentro do perispírito, e o perispírito é o molde do nosso, é o modelo organizador biológico, nas palavras do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Então, se ele é o modelo organizador biológico, ele tem as limitações do nosso corpo físico, né? Aproximadamente, um pouco mais dilatado em alguns, muito mais dilatados em outros, mas vamos considerar, no geral, nos limites do nosso corpo físico. O que significa dizer que o nosso espírito, ele teria um tamanho, para as nossas vidas aqui de relação material, ele teria um tamanho diminuto, porque ele está presente dentro do nosso cérebro. Ele está presente, não necessariamente, nós também vamos falar isso sobre um pouquinho, mas vamos imaginar que seja dentro do cérebro. Então, ele tem um tamanho que cabe dentro do perispírito e, consequentemente, dentro do corpo físico. E, naturalmente, ele vai ter que ter um comando sobre esse corpo físico. Mas é no espírito que a gente poderia imaginá-lo como sendo, entre aspas, um ser esférico, só para compreensão nossa, é didático isso. Ele tem lá dentro algumas características. Ele tem o departamento da memória, ele tem o departamento
do intelecto, ele tem o departamento do sentimento, ele tem o departamento das emoções, ele tem o departamento das percepções existenciais e assim sucessivamente. Nós não conseguimos entender o espírito nesses termos porque seria como a ideia de que ele tem várias gavetinhas num grande armário e para cada coisa um dos seus atributos, e ele como um todo, um atributo de imortalidade. O que nós queremos dizer é que dentro do espírito, usando um linguajar nosso, dentro do espírito, é maquinado as suas percepções em função da sua estrutura intelecto-moral, fundamentada nas emoções e nos sentimentos, e isso resulta numa onda que ele vai emitir para fora, que são o que André Luiz chama de ondas pensamentos. De forma que cada um de nós, encarnados ou desencarnados presentes aqui nesse planeta, nós estamos abastecendo o nosso entorno e, naturalmente, o nosso planeta, nós estamos abastecendo com energias mentais o tempo todo. Ora, se analisarmos o contexto da humanidade, desde onde nós estamos vindo, no estágio atual, é fácil explicar que esse contexto de energias psíquicas que se encontram em volta da Terra é um contexto que nós poderíamos chamar de umbral em função da qualidade de pensamento de cada um de nós, alimentando esse oceano de energia psíquica. É disso que se trata. Então, quem vai limpar o umbral, quem vai iluminar o mundo, somos nós, quando todos nós estivermos vibrando uma energia tal, que seja uma energia clara. É nesse sentido que nós podemos compreender as orientações de Jesus, quando ele fala para nós todos que nós somos a luz do mundo e que é preciso fazer brilhar essa luz, mesmo porque ainda ele retoma dizendo que é preciso que a gente brilhe a nossa luz para que se vejam as nossas boas obras e todos, então, louvemos a Deus. Ou seja, nós todos fazendo boas obras que nascem nos nossos pensamentos, porque o pensamento, ainda segundo André Luiz, é o alicerce de todas as nossas construções, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, nós é que vamos limpar as energias negativas que envolvem o planeta. Então, se o Cristo está falando para nós, se Kardec questiona os espíritos nas duas questões 88 acerca da luminosidade do espírito, e se nós temos uma luminosidade que é correspondente à nossa moralidade, significa que a nossa moralidade, assim como o intelecto, também precisa ser desenvolvida. Então, se eu perguntar para o Senhor Jesus, objetivamente, Senhor, você está me mandando brilhar. Aliás, se ele está me mandando brilhar, é porque minha luz está apagada, porque ninguém mandaria eu brilhar se eu já estivesse brilhando. Então, se eu estou brilhando uma luz de baixa frequência, porque nós sabemos que quanto mais apagada, menor a frequência, mais densa, vamos dizer assim, significa dizer que eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, no sentido de interpretarmos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse, fazei brilhar a vossa luz. Então, eu poderia questioná-lo, nós poderíamos questioná-lo, Senhor, como é que eu faço para brilhar a minha luz? E o próprio Senhor Jesus vai nos responder no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos 33 e versículos 34, quando ele fala que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. O Senhor Jesus está dizendo, evidentemente, porque ele não poderia estar falando dos olhos fisiológicos, porque eles são tão somente um mecanismo de percepção para alimentar o espírito com informações para ele se localizar no espaço-tempo, né? Os olhos a que Jesus se refere é a mecânica com a qual a gente utiliza para ler o mundo, para enxergar o mundo. Então, quando eu enxergo o mundo com boa vontade, com otimismo, com equilíbrio emocional e sentimental, quando eu olho o mundo com critérios positivos, no sentido de me tornar útil, de fazer o mundo se tornar melhor, quando eu exercito e tento expandir a compreensão das coisas naturais, quando eu expando a minha fé, né, quando eu expando a minha esperança, eu ilumino o meu espírito. Ora, para fazer tudo isso, eu preciso ter compreensão clara da realidade na qual eu estou inserido e, consequentemente, das leis que regem a natureza, a minha própria natureza. Ora, como a minha natureza é divina, né, e nós vamos aprender isso muito facilmente na doutrina espírita, porque somos criaturas que saímos das mãos do Criador, e o Criador, por ser a própria perfeição, não poderia criar criaturas imperfeitas, né? Ele cria criaturas simples e ignorantes,
fadadas à perfeição, dando-nos a possibilidade do mérito para que a gente se estabeleça definitivamente, ainda segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, na parte que nos cabe na obra divina. Então, quando eu olho o mundo com olhos de bondade, significa que eu estou exercitando uma qualidade. Para que isso aconteça, eu preciso ter compreensão, portanto, de toda a mecânica, e para ter compreensão dessa mecânica e das leis nas quais eu estou inserido, eu preciso aprender. Consequentemente, eu preciso ir em busca daquilo que rege a minha vida. Quando eu faço isso, eu ilumino ainda mais o meu espírito. Quando eu olho, então, o mundo com olhos negativos, o lado contrário dessa moeda, eu enegreço, vamos dizer assim, ou eu torno mais densas as minhas energias e, consequentemente, mais apagado o meu espírito. Então, se eu tiver tendências ao pessimismo, à ironia, à crítica azeda, ao ácido dos comentários infelizes, à falta de fé, à falta de esperança, vamos dizer, a falta de otimismo, eu estou prejudicando a mim próprio por conta de contrariar a minha natureza, que é de expansão luminosa, segundo propõe Jesus, e segundo Jesus mostra para nós também na Transfiguração do Monte, a potência a qual um dia nós vamos chegar. Então, o processo vibratório do espírito, né, o processo de vibração do espírito, a questão vibratória do espírito, tem a ver com duas coisas básicas: o amai-vos e o instruí-vos, que o Espírito da Verdade apresenta para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 6. Então, a nossa natureza é divina, mas nós temos uma coparticipação na obra divina e, naturalmente, nós somos conduzidos a uma perfeição que deverá acontecer com duas vertentes. A primeira, a própria providência divina, que, para atender a sua perfectibilidade, a sua, vamos dizer, a sua própria condição de providência, tem que nos dar condições para viver, o que significa dizer que nós sempre estaremos consoante as nossas necessidades, e por isso mesmo, na posição que nós nos ocupamos, quaisquer que sejam elas, ou quaisquer que sejam os pontos de vista a respeito da nossa condição, nós sempre estaremos no lugar certo, do jeito certo, para fazer o que é certo. À medida, então, que a gente desenvolve o livre-arbítrio, que é outro atributo do espírito, a qual Deus respeita, correspondendo à divina providência naquilo que é compatível com a nossa possibilidade de livre-arbítrio, à medida em que eu vou desenvolvendo esse livre-arbítrio, expande-se ainda mais rapidamente. Eu quero mais é que o fogo se acenda de Jesus, trazendo informações para nós. A gente tem mais possibilidade de dilatar e crescer enquanto espírito. Mas notemos que nós estamos gerando, então, energias pensantes. Essas energias pensantes estão circulando no nosso entorno. Circulando no nosso entorno, nós temos possibilidade, então, de entrar em sintonia com outras mentes pensantes, quer encarnados, quer desencarnados. Por conta de pensamento ser onda, e todo mundo gerando onda, é fácil compreender que onda na mesma frequência se sobrepõe, ou seja, elas entram em sintonia ou em sincronia, e aí a gente passa a ter duas mentes pensando no mesmo jeito. Isso tanto pode acontecer em termos de negatividade, através dos mais diversos e mais variados tipos de processos obsessivos, quanto a gente pode entrar em sintonia com a espiritualidade superior, mas a espiritualidade superior, ao contrário dos inferiores, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, quando Jesus se sujeita a Deus dizendo que ele é um com o Pai, ele compreende perfeitamente já o pensamento divino, sem que o pensamento divino tire de Jesus o seu livre-arbítrio. É uma coisa pela outra, vão trabalhar sempre no mesmo sentido os espíritos puros com a divindade. Nós estamos a caminho disso. Então, eu estou sempre, enquanto espírito, impactando as pessoas que têm acesso à minha forma de pensar, tanto quanto tem acesso às vibrações. E percebamos que o espírito pode se movimentar, nós aprendemos isso em O Livro dos Espíritos, com a velocidade do pensamento. Ele pensa numa determinada coisa, ele já está lá espiritualmente, dizem o Consolador Prometido. O que significa dizer que nós, à medida em que nós nos desenvolvemos, nós vamos nos acostumando a perder, entre aspas, o peso do espírito e, consequentemente, nós vamos nos tornando mais ágeis em termos espirituais. E por falar em peso do espírito,
Se o espírito é matéria, e é matéria, um tipo de matéria quintessenciada, é natural que nós tenhamos em mente que esse espírito em si mesmo também tem um peso específico, não na escala de pesos da nossa materialidade aqui na Terra, mas na escala de construtividade do espírito, ele certamente teria um peso específico, e que se somado, então, ao peso específico do perispírito, vamos chegar lá daqui a pouco, esse ser só pode evoluir espiritualmente à medida em que ele se torne mais fluídico, como um balão, e deixe de ser pesado. Então, a ascensão do espírito às esferas superiores vai corresponder naturalmente a quanto ele abre mão das percepções materiais e da coisa objetiva aqui no campo da materialidade. Então, é essa a condição do espírito. Mas observemos com mais detalhes, porque lá na frente a gente vai precisar dessa informação. Energias sublimadas são energias de alta frequência no campo da espiritualidade. E energias pesadas, densas, perniciosas, elas são energias de ondas mais longas e de frequências mais curtas. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque o nosso espírito, em gerando energia, ele vai transferir não, ele vai preencher automaticamente, consequentemente, objetivamente, o perispírito. Mas o que é, então, o perispírito? O perispírito, tanto quanto a ideia de espírito, está presente na conjuntura humana há muito tempo, há milênios. No Antigo Egito já se estudava a existência do perispírito, e também muitos filósofos e cientistas e pensadores antes da doutrina espírita já se interessavam por essa temática. Eles acreditavam que existe um corpo que sustenta o espírito e esse corpo sobrevive à morte do corpo físico, carregando consigo o espírito. Kardec vai tocar no assunto com o livro, no Livro dos Espíritos em 3 questões básicas. A questão 94A tem um adendo a mais. Mas ele vai perguntar para os espíritos, a partir da questão 93, se o espírito tem, no mundo espiritual, evidentemente, Kardec está questionando, se ele tem algo que o envolve ou ele se apresenta tal qual é a sua natureza construtiva. E os espíritos vão dizer que o espírito tem em torno de si aquilo que Kardec acabou por chamar de perispírito, ou seja, uma matéria quintessenciada, retirada do planeta em que o espírito se encontra. Então, em cada planeta, o perispírito de cada espírito é diferente em função da composição físico-química de cada planeta, das suas condições de temperatura, das suas condições climáticas, das suas condições de atração gravitacional e tudo mais. Então, o espírito tem em torno de si um perispírito, ou seja, um corpo energético que lhe dá as possibilidades de entrar em relação com o mundo material. Ele precisa desse corpo para entrar em relação com o mundo material, mais especificamente falando. E nós vimos, ao longo da escala filogenética do espírito e do ser encarnado aqui na Terra, do ser biológico, a gente vem expandindo esse perispírito à medida em que a gente expande as nossas possibilidades espirituais e as nossas possibilidades intelectuais. André Luiz nos explica em Evolução em Dois Mundos, uma vez mais, que esse processo tem sido conduzido por inteligências sublimadas, sempre em nome do Cristo. Por quê? Porque o Cristo é o governador espiritual do planeta, é quem construiu o planeta. Essa não é uma informação tão somente espírita, dada por Emmanuel em A Caminho da Luz, mas se encontra no próprio Evangelho de São João, notadamente no Evangelho de São João, no livro sagrado, onde se apresenta logo no primeiro capítulo que tudo que existe aqui na Terra foi Jesus que fez, e lá nesse mesmo Evangelho, o Evangelho de João, Jesus vai dizer que ele estava rogando a Deus para que lhe desse a mesma glória que ele já tinha antes da construção do mundo. O que significa dizer que Jesus já é Jesus antes da fundação do planeta, o que vem a doutrina espírita ratificar, dizendo que foi ele que construiu o planeta com o auxílio de outras mentes espirituais do mesmo nível que ele, do mesmo quilate. Então, nós temos um corpo perispiritual que envolve o espírito. E nós vamos compreender naturalmente que o espírito, gerando energia pensante, o primeiro
ser, o primeiro ente relacionado a essas energias é o seu próprio perispírito. De forma que a energia que eu gero é a energia que vai preencher todo o perispírito antes de sair para o mundo exterior. E quando sai do mundo exterior, provoca aquele efeito luminoso em torno de nós outros, que nós chamamos aura, ou o efeito corona em eletricidade, né, que já é fotografado pela câmara Kirlian desde a década de 1960. Nós temos um campo energético que no entorno dos limites do nosso corpo físico, aproximadamente, uns mais, outros menos, em função da natureza do pensamento e da condição moral do espírito. O que significa dizer que tudo aquilo que eu penso vai impactar diretamente no meu corpo energético, vamos chamar o perispírito de corpo energético. Chamando esse corpo energético, o perispírito, de modelo organizador biológico, usando a terminologia, repetindo, do grande Dr. Hernani Guimarães Andrade, nós vamos perceber que tudo que acontece com esse perispírito vai resultar em determinadas consequências no corpo físico, porque, em sendo um modelo organizador biológico, o perispírito está sustentando o corpo físico. Ele está conduzindo os elementos do corpo físico sob o comando do espírito. Então, aquela velha frase que nós todos conhecemos, multimilenar, de corpo são, de mente sã e corpo são, tem tudo a ver com a realidade do espírito, porque energias positivas vão inundar o nosso perispírito e, consequentemente, vão inundar o nosso corpo físico. E, claro, provocar as suas reações. Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos, relacionado a esse contexto espírito, perispírito e corpo físico. Ele questiona os espíritos acerca da localização do espírito nesse contexto perispírito, corpo físico. Então, ele pergunta para os espíritos, dizendo, é de opinião de alguns pensadores, de alguns cientistas, que o espírito tem um determinado lugar, um determinado órgão para se posicionar dentro do corpo físico. Essas opiniões têm razão de ser, têm lógica? Pergunta Kardec. E os espíritos disseram o seguinte, que ele não tem um lugar determinado para ficar nesse contexto corpo físico e perispírito. Mas, e observemos as condições, mas nas pessoas mais intelectualizadas, ou seja, que usam mais o intelecto, o espírito está mais vinculado ao cérebro. Nas pessoas que utilizam mais os sentimentos, com mais poder emocional, ele está mais ligado ao coração. É muito interessante essa informação. Por quê? Porque hoje nós sabemos que o nosso coração tem uma quantidade muito grande de neurônios ligados ao cérebro, cerca de 40 mil neurônios ligados ao cérebro. O que significa dizer que tudo aquilo que o espírito, ligado emocionalmente, ligado sentimentalmente ao coração, ele não perde o contato com o cérebro. Mas André Luiz vai nos explicar em Missionários da Luz que, independente da posição, claro, que o espírito se encontra no corpo físico, e aqui a gente poderia até fazer uma brincadeira, né? Brincar com a nossa imaginação. Então, se os que pensam muito, vivem de pensar, vivem de intelecto, têm o espírito grudado na cabeça, entre aspas, os que sentem muito têm ele grudado no coração, e os que vivem para comer? Onde é que está grudado o espírito? No estômago? E os que vivem para o sexo desregrado, os que vivem para as viciações e paixões corporais de todo tipo, onde é que fica o espírito? Brincadeiras à parte, o espírito sempre estará ligado ao corpo físico, evidentemente através do perispírito, na glândula pineal, na epífise, que é de onde sai toda o emaranhado, vamos dizer assim, de comando do corpo físico, para o corpo físico. Então, nós aprendemos lá em Missionário da Luz que o espírito, através da glândula pineal, né, através da epífise, ele comanda todo o seu sistema endócrino, ele vai comandar naturalmente todas as suas forças subconscientes pelo poder da vontade, o espírito vai preencher com energias psíquicas todos os departamentos funcionais do corpo físico. Daí é fácil compreendermos que pensamentos positivos vão gerar bem-estar
vão gerar saúde no nosso corpo físico via perispírito. Então, nós temos ascendência, palavras de Alexandre para André Luiz, o espírito, através da epífise, tem ascendência total sobre o sistema endócrino. Ou seja, todo o nosso sistema hormonal está sujeito aos comandos do espírito, esteja o espírito consciente ou não dessa realidade. O que significa dizer, uma vez mais, que nós estamos impactando o tempo todo no funcionamento do nosso corpo físico via glândula pineal. Mente sã, corpo são. Evidentemente, todos nós conhecemos pessoas que gostam de se sentir doentes. Alimentam a ideia de que são doentes, alimentam a ideia que é preciso tomar remédio, eu conheço o meu corpo, aquele médico não sabe de nada, né? Então, as pessoas fazem a opção por serem hipocondríacas e gostam de se tornar doentes. Outros já não, outros já gostam de ser saudáveis e pensam nisso o tempo todo. Ora, a ciência já sabe hoje que as pessoas positivas, as pessoas que têm alegria de viver, que têm um certo nível de esperança, as pessoas que frequentam regularmente, pelo menos 1 hora por semana, um trabalho religioso qualquer, essas pessoas já têm, em média, uma vida mais longa do que as demais, que não fazem isso, essas pessoas adoecem menos, e essas pessoas, consequentemente, quando adoecem, precisam de menos remédio e menos tempo de internação. São pesquisas aos milhares dispostas aí para nós, à disposição nossa, na literatura já médica, vamos dizer assim. O que significa dizer que nós precisamos tomar consciência para colocar em prática urgentemente aquilo que é da nossa natureza, para nós esticarmos o máximo possível, com a melhor qualidade de vida, o tempo de vida aqui na Terra, mesmo porque esse espírito tem que nascer aqui na Terra para a evolução. E se ele vai nascer aqui na Terra, ele tem as suas necessidades básicas, e uma delas é aproveitar o tempo que ele vai ter aqui na Terra, porque corpo físico, todos nós sabemos, ele é perecível e mais cedo ou mais tarde ele entra em colapso. Mas é só observarmos a existência do corpo físico, traz algumas características interessantes. E uma delas é, muita gente desencarna, até mesmo sem histórico de doença, através de um ataque cardíaco fulminante, vamos dizer assim, enquanto o outro sobrevive, como a minha vovozinha aqui em Rio Preto, desencarna com 100 anos numa lucidez impressionante, né? Do que se trata isso? Ora, percebamos, se o espírito tem as possibilidades variáveis de tempo de vida aqui na Terra, isso pode ocorrer por 2 motivos. O primeiro deles é um programa reencarnatório, mas existe um programa reencarnatório? Com certeza. E por que a gente pode afirmar isso? O próprio Jesus falou sobre isso no diálogo com Nicodemos. Ora, o espírito, Nicodemos, é como o vento, sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas observamos, Jesus está falando que o espírito vai soprar a vida no corpo físico onde ele quer. O que significa dizer, querer é vontade. Vontade está sujeita a necessidades, a objetivos, a tendências, a intenções, a um certo programa. Então, o espírito no mundo dos espíritos programa a sua existência futura no sentido de dar a ele um progresso mais acentuado, porque lá ele tem uma visão mais alargada, né? E é por isso que se pede vidas problemáticas aqui na Terra, em condições problemáticas aqui na Terra, nasce gente em todo lugar, e o livro dos Espíritos é muito claro sobre isso. O espírito, quando está lá, não pensa como encarnado. Aqui a gente quer o menor esforço sempre, lá não. Lá a gente observa o que nos falta para nos tornarmos espíritos mais felizes, mais próximos da perfeição. E aí a gente escolhe, faz um planejamento reencarnatório no sentido de viver aqui na Terra segundo as nossas possibilidades e necessidades materiais. Então, nós planejamos a nossa existência, desde quem vai receber a gente como um filho, quanto com quem nós vamos nos consorciar, com quem nós vamos conviver, que profissão que nós vamos ter, tudo isso vai estar. E um dos pressupostos, o espírito vai determinar quanto tempo ele vai viver na Terra. Quando nós estudamos, ainda em Missionário da Luz, a questão, o exemplo que nos é dado da reencarnação de Sigismundo, a gente vai perceber isso claramente. A necessidade que todos nós temos de um planejamento, e quanto mais é lúcido o espírito no tocante à questão espiritual, mais detalhado ainda é o seu programa reencarnatório, a nível de detalhes do próprio DNA.
Então, Alexandre está lá intervindo para que Segismundo, na sua próxima existência, tenha detalhes necessários no seu corpo genético, detalhes que lhe deem condições de fazer o que precisa ser feito aqui na Terra. Então, eu vou impactar profundamente no meu corpo físico, via perispírito, através das minhas atitudes mentais e, consequentemente, através das minhas ações. E percebamos do que se trata. Jesus diz para nós todos que a cada um é dado segundo as suas obras. Mas, já que tocamos em Jesus, vamos conversar por 2 minutinhos, entre aspas, a respeito dessa questão da proposta de Jesus para o corpo físico. Jesus encontra, numa determinada oportunidade, um cego de nascença que, aos 18 anos, lhe pede para ver. Senhor, eu quero enxergar. Jesus cura ele fazendo barro com a sua saliva, esfrega nos olhos do moço, manda ele para o tanque de Betesda se lavar, ele vai lá, tanque de Betesda não, tanque de Siloé, vai lá se lavar e passa a enxergar. Os apóstolos perguntaram para ele, Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele? Ao que Jesus responde, não foi ele e nem os pais dele, mas ele nasceu assim, para que nele se cumprisse as obras que vim fazer em nome de Deus. Ora, se aquele moço nasceu cego, e a vida de cego não é uma vida fácil, e ele não pecou para nascer cego, ele só pode, para cumprir a lei de justiça e bondade em Deus, ele só pode ter vindo cego tendo aceitado as condições num programa reencarnatório traçado antecipadamente. Ele se predispôs a nascer cego e viver cego 18 anos para que o Cristo o curasse. Isso preenche todas as regras da justiça divina. Ele não merecia nascer cego, ter aquela dificuldade toda, né? Ou ele poderia ter pedido para ser cego em função das suas próprias vontades no tocante a desenvolvimento das suas percepções espirituais. De qualquer forma, não tinha pecado naquela cegueira. Ora, já fica muito claro que pecado tem a ver com problemática física. Porque se os apóstolos estão perguntando quem foi que pecou para ele nascer cego, eles já sabiam, seja anteriormente ou dado pelo próprio Mestre Jesus a eles, que pecado tinha a ver com problemática física aqui na Terra. E pecado, entenda-se, atos e, vamos dizer assim, conjunturas que nós criamos que sejam perniciosas não só para nós, mas para o terceiro. Então, aquele jovem não tinha pecado para nascer cego, mas por que eles perguntam dos pais? Por conta do primeiro mandamento de Moisés. O primeiro mandamento de Moisés é muito claro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, a casa da servidão. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás imagem do que está embaixo das águas, em cima da terra e no alto dos ares. Não dará cultos a ela, porque sou um Deus rigoroso, que pune até na 3ª e na 4ª geração aqueles que pecaram, que erraram, que pecaram contra a lei. Ora, a consequência do erro numa geração vai ser revivida na 3ª ou na 4ª geração. E é fácil compreendermos isso. Eu, me colocando na 1ª geração, já tenho filhos na 2ª geração, já tenho netos na 3ª geração. Se eu desencarnar hoje, eu ainda teria possibilidades muito largas de voltar aqui ao plano físico, filho dos meus filhos, de um dos meus filhos. Ainda dá tempo para isso. E muito mais tempo dos meus netos. Eu já tenho uma neta de 18 anos. Então, consequentemente, eu retorno à vida física na 3ª ou na 4ª geração, a partir daquela que eu vivi aqui na Terra. Para quê? Para receber de volta aquilo que eu fiz. Onde é que fica registrado isso? André Luiz vai nos explicar, ainda em Evolução em Dois Mundos, que todo erro consciente, ou seja, quanto mais consciente está o espírito, mais responsabilidade, todo erro consciente remete a uma criação de uma energia negativa junto à sua própria consciência, ou seja, dentro do próprio espírito, lembrando a questão 621 do Livro dos Espíritos, que é onde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência, um foco, entre aspas, aqui, subjetivamente falando, de energia menos feliz, vai ficar registrada dentro do mundo íntimo, e segundo André Luiz, fazendo sombra no corpo perispiritual. E essa sombra, essa mancha, essa nódoa no corpo perispiritual será filtrada pelo corpo físico em
reencarnações futuras, quando não dá tempo na própria reencarnação. Então, nós transferimos os erros que nós cometemos consciente ou inconscientemente, dado a agressão, a responsabilidade maior, nós transferimos para o nosso corpo físico a partir da realidade da memória espiritual via perispírito. Então, quando Jesus vai lá no tanque de Betesda, num sábado à tarde, que sempre foi problemático para Jesus promover curas no sábado, encontra aquele paralítico no tanque de Betesda, há 38 anos, aquele homem queria ser curado. Há 38 anos ele era paralítico, o que nos leva a acreditar, porque na época de Jesus vivia-se em torno, no máximo, em média, 30 anos, aquele homem ou ele adquiriu a paralisia infantil, ou ele já nasceu paralítico. O que significa dizer que aquele homem, muito provavelmente, não tinha erros cometidos naquela existência. Mas Jesus diz para ele textualmente, vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. O que significa dizer que todo erro, repetindo, consciente, ou quanto mais responsabilidade tem o espírito em função daquilo que ele conhece, mais impactará no seu mundo fisiológico via perispírito aqui na Terra. É disso que se trata. Então, quando a gente estuda esse contexto espírito, perispírito e corpo físico, fica muito claro que todas as dificuldades e possibilidades aqui na Terra são, fisiologicamente falando, são relacionadas à natureza do espírito. A gente pode se lembrar, por exemplo, da questão 371 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona os espíritos acerca da qualidade dos espíritos que animam aquelas personalidades com insuficiência mental. São espíritos inferiores? Pergunta Kardec. E os espíritos falaram que não, que na maioria das vezes são espíritos muito mais inteligentes do que nós imaginamos. E aí, na questão seguinte, Kardec pergunta a eles por que eles estão nessa condição. Punição pelo mau uso das faculdades que tiveram nas vidas anteriores. Então, percebamos, nós cuidamos do nosso corpo físico nos menores atos que nós promovemos aqui na Terra. Consequentemente, nós precisamos pensar já, urgentemente, como espíritos imortais que somos, sabedores de que os talentos que nós recebemos, falando da parábola de talentos de Jesus, deverão ter contas prestadas no futuro. E um dos maiores e mais importantes talentos que nós temos aqui na Terra, necessariamente, é o corpo fisiológico, porque é ele que conduz o espírito nas suas experiências, para que ele possa ter crescimento espiritual, intelecto moral, e principalmente crescimento espiritual. E a pergunta que se faz, então, é: o que é que eu tenho feito com esse corpo físico a partir do meu mundo pensante, a partir da minha capacidade pensante? André Luiz não, também André Luiz, mas Emmanuel tem 2 capítulos absolutamente imperdíveis nessa temática, de um livro absolutamente extraordinário e de uma importância enorme para nós outros. Nós estamos falando do Pensamento e Vida. Emmanuel abre Pensamento e Vida com uma frase impactante. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, a forma como nós estamos olhando o mundo vai espelhar dentro de nós a realidade com os valores e com os sentimentos que nós observarmos. O que significa dizer que nós estamos trazendo para dentro de nós tudo aquilo que a gente está enxergando lá fora segundo os nossos valores. Então, no capítulo 15 e no capítulo 28, no capítulo 15, saúde, no capítulo 28, enfermidade, de pensamento e vida, Emmanuel vai falar para nós do impacto no nosso campo fisiológico, seja para manter a saúde, seja para evitar a enfermidade, das características pensantes e das características emocionais nossas. A ponto dele dizer que o desequilíbrio emocional é como uma martelada violenta numa relojoaria, num mecanismo de relojoaria, quer dizer o benfeitor. Ou seja, nós, através da nossa atividade de espíritos imortais que somos, nós impactamos objetivamente o nosso corpo físico com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. O que significa dizer que a gente precisa urgentemente aprender a educar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E isso não só é necessário, e por consequência é possível, porque nós precisamos atingir a perfeição mais cedo ou mais tarde, nós vamos fazê-lo. Então eu preciso começar a observar
que o processo de adestramento dos meus sentimentos, das minhas emoções, também está circunscrito ao instruí-vos, porque enquanto eu não souber da realidade do espírito, e embora a gente ouça muito por aí, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou neto de italiano, no meu caso, neto de espanhol, eu sou sangue quente, o outro vai gritar lá, não, mas eu sou de signo de leão, signo do fogo, signo forte. A gente está sempre justificando as nossas personalidades em coisas além do nosso mundo físico e da nossa própria natureza. Como a se eximir das nossas necessidades evolutivas, das nossas necessidades espirituais e das nossas obrigações espirituais. Então, Emmanuel vai falar para nós educarmos as nossas emoções, e isso só será possível se a gente se instruir, conhecendo a fisiologia corporal, conhecendo a fisiologia espiritual e dinâmica do perispírito, e começar a compreender que é preciso se autoeducar. Se autoeducar, nas palavras de Allan Kardec, é adquirir um conjunto de novos hábitos, ou seja, nós termos uma vida de reflexão em refletindo acerca de tudo aquilo que nos envolve, de tudo aquilo que acontece, do contexto no qual estamos inseridos, da lei geral, eu consiga me reprogramar. E isso é possível a partir do instante que eu faça aquilo que Santo Agostinho disse para nós fazermos, e está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas tão conhecidas de todos nós, perguntas 919 e 919A, quando Kardec questiona qual é o meio mais prático e eficiente, portanto, para nós modificarmos o nosso jeito de ser. Ao que Santo Agostinho diz, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Ele estava se referindo a epígrafe constante lá do Templo de Delfos, na Grécia, e que Sócrates havia tomado para si como exemplo e divulgado para o mundo todo através da sua filosofia, pela boca e pelas mãos de Platão. Então, conhece a ti mesmo significa olharmos para dentro de nós mesmos e identificarmos, em primeiro lugar, a nossa natureza. O que eu sou? Eu sou um espírito imortal, filho da perfeição, que saí da simplicidade e ignorância e vou atingir a perfeição. Esse trajeto me é dado pela natureza divina, que me permite, pelo uso do meu livre-arbítrio, escolher qual caminho eu quero chegar na perfeição, se é o mais curto, se é o mais longo, através dos atalhos da vida. Mas eu sempre estarei recebendo segundo aquilo que estarei fazendo, na proposta de Jesus, a cada um é dado segundo as suas obras. E por isso mesmo, às vezes, nós preferimos o campo do sofrimento para aprendermos, a despeito de querermos aprender, de que deveríamos aprender pela boa vontade. É o famoso quem não vai pelo amor, vai pela dor, que está presente em todas as religiões. Já ouvi isso até de evangélicos, né? Quem não corre atrás das coisas do Cristo por amor, acaba indo pela dor, me disse uma vez um amigo evangélico. Ora, eu preciso me autoconhecer. E para me autoconhecer, Kardec torna a perguntar a Santo Agostinho, que é o espírito que está dando a resposta às questões de 919 e 919A, ele vai, como é que se faz isso, conhecer-se a si mesmo? Ele fala, fazei como eu fazia quando estava entre vocês. Passa em revista todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, todos os seus sentimentos, quer dizer ele. Vamos dizer assim, a pessoa tem que observar a si mesmo num processo de justiça, de julgamento, em que ele nem se deixe levar pelo excesso e nem pela falta de equilíbrio. Eu preciso começar a colocar em xeque se aquilo que eu estou fazendo é bom para as pessoas que convivem comigo. Eu estou prejudicando alguém, eu estou fazendo alguém se sentir menos feliz, eu estou tirando o mal-estar de alguém. Se acharmos que não, diz Santo Agostinho, coloque-se no lugar da pessoa recebendo, porque tudo aquilo que nós fazemos para o próximo deveria ser aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, ainda utilizando a terminologia de Jesus. E, consequentemente, à medida em que eu vou descobrindo aquilo que eu estou fazendo não é bom, que aquilo que eu estou fazendo não é bom, eu passo a modificar o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. E quando eu penso nisso e penso que preciso mudar, automaticamente eu já estou estabelecendo para as ações futuras uma nova proposta. Como eu estou acostumado pelos reflexos condicionados, estudado por André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, eu estou condicionado a determinados reflexos, eu meditando a respeito, eu pensando a respeito, eu começo a recondicioná-los. Então, eu vou errar mais uma vez,
Mas aí eu continuo pensando em não errar e uma forma de agir certo. Daqui a pouco eu vou errar menos e menos e menos, e quando eu perceber, eu já me recondicionei, eu já me reflexionei no sentido positivo agora. Então, educação do espírito significa, antes de mais nada, saber em que posição que se está. Para isso é preciso olhar dentro de nós mesmos, porque as consequências são inevitáveis. Tudo começa no espírito e acaba por resultar no corpo físico. E se eu, através das minhas viciações, sejam elas, então, emocionais e sentimentais, sejam elas através das viciações fisiológicas, eu vou encurtar a vida desse corpo físico aqui na Terra, e se eu usar mal das minhas atribuições e dos meus atributos, dos meus talentos, enfim, numa outra existência eu não terei direito de tê-los na integridade que eu gostaria ou nas possibilidades que eu gostaria. E imaginemos a possibilidade de termos um cérebro como um cérebro de Einstein. Quanto nós não poderíamos tirar proveito para o crescimento do nosso espírito, mas isso só foi dado para ele? Não. Isso está sendo dado para todos que assim o fizerem merecedores. Seja por incentivo, seja por premiação, vamos dizer assim. Então, hoje nós estamos construindo um contexto corporal que não só é relacionado à qualidade de vida aqui na Terra nos dias da reencarnação presente, mas também que resultará ou redundará em novas possibilidades em reencarnações da frente. É nesse sentido que a gente precisa compreender essa trilogia espírito, perispírito e corpo físico, porque é um mecanismo que nos é dado pela divindade para que o nosso espírito se sinta melhor. É da nossa natureza percebermos o bem-estar, querermos o bem-estar. Está lá na questão 719 do Livro dos Espíritos. A busca pelo bem-estar é próprio da natureza. Não é egoísmo eu buscar o meu próprio bem-estar, mas existem duas regras, dizem os Espíritos. A primeira regra é, se o meu bem-estar está obedecendo naturalmente a lei de conservação no tocante ao corpo físico, ele é justo diante da lei de Deus. Se o meu bem-estar não está tirando o bem-estar de ninguém, ou seja, se o meu bem-estar não está causando mal-estar a ninguém, eu também estou justificado diante da lei de Deus. Então, para que eu me sinta bem e isso esteja em consonância com a lei de amor, eu não posso estar causando o mal objetivamente ou intencionalmente para ninguém aqui na Terra. É da nossa natureza a percepção da felicidade. E percebamos que o espírito, e nós outros que somos espíritas, temos essa possibilidade muito mais latente, presente, desde a questão 614, quando já que falamos de conhecimento como sendo necessário, lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, onde se estuda a lei natural, os espíritos dizem que a felicidade na Terra só depende da nossa aproximação, da nossa proximidade com a lei de Deus, porque é o que ela faz é nos dizer o que devemos e o que não devemos fazer, e a gente só se torna infeliz longe dela. Consequentemente, aquela questão da mancha produzida na consciência em função dos erros cometidos e que é refletido no corpo físico, essa mancha significa que tudo aquilo que pensamos e fazemos é colocado par e passo com a lei de Deus que está na nossa consciência. Daí resultam os estados de remorso, de arrependimento, de consciência pesada, de sentimento de culpa e tudo mais. E isso tira a nossa felicidade, a nossa percepção de felicidade. E lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, isso é muito claro. Intranquilidade de consciência não coaduna com percepção da felicidade na Terra. Ora, tudo isso, meus amigos, tudo isso tem a ver com a forma que o espírito gerencia dois atributos, o intelecto e a moral. E isso nós estamos aprendendo gradativamente aqui na Terra, desde a primeira inserção das leis divinas, objetivamente vinda do mundo espiritual, através de Moisés, muito mais através da presença de Jesus, mas como ele não falou tudo, o Consolador faria isso em nome dele, a doutrina espírita. Então, nós estamos numa fase extremamente necessária, e como Jesus fala na parábola dos trabalhadores da última hora, que nós estamos nos últimos instantes, poderíamos dizer, ele falava última hora, que estamos nos últimos minutos da mudança na gradação do planeta Terra, nós estamos nos últimos minutos no tocante à necessidade de fazermos algo acontecer para a educação dos nossos espíritos, para a compenetração da nossa natureza e daquilo que está em nossas mãos produzir. Então, enquanto eu não pensar como espírito imortal que sou,
eu não serei feliz tanto quanto eu gostaria. Enquanto eu não me ajustar à lei de Deus, que segundo Jesus é lei de amor, eu não me tornarei uma pessoa feliz. E não sendo uma pessoa feliz, eu não causarei felicidade na vida alheia, porque ninguém dá daquilo que não tem. Então, eu não conseguirei dar bem-estar aos outros, não tendo o meu próprio bem-estar. Resultado, nós é que precisamos fazer urgentemente aquilo que precisa ser feito, porque nós é que somos os construtores do nosso futuro, da nossa felicidade, da nossa perfeição. Para isso, o Senhor da vida, Deus nos deu o perispírito e o corpo físico, para que o espírito possa se movimentar num plano ou no outro, para a gente ser feliz mais rapidamente. Pensemos nisso e tratemos urgentemente de educar os nossos espíritos em todos os campos da nossa natureza, que é divina, e é o que se espera de nós outros, porque reencarnar é de uma dificuldade imensa e nós já estamos aqui. Não podemos mais perder a oportunidade e jogar para frente aquilo que nós achamos que deve ficar para frente. Ah, isso eu não vou conseguir, vai ficar para outra vida. Se nós não começarmos hoje, nem na outra vida a gente vai conseguir. Pensemos nisso, porque é da nossa necessidade mudar, e a mudança precisa ser urgente. Muito obrigado a todos. Antônio Carlos, muito obrigada. Nós temos algumas perguntas. Aninha, você vai fazer? Ou a Rosângela? Tem no chat umas perguntas. A Rosângela estava anotando. Conseguiu anotar, Rosângela? Aqui, está no chat. Eu vou fazer a pergunta. Primeira pergunta, Antônio. O que significa quando se diz que a pessoa surtou? Bem, eu sou obrigado a usar naturalmente da minha linguagem, porque não sou formado na área da psicologia, né, da psiquiatria. Né? Surtar significa, e posso falar por mim mesmo, que quem de nós já não surtou alguma vez na vida, né? Surtar é quando você atinge uma condição psicológica que você não sabe o que fazer e não está dando conta da situação e se perde na busca de soluções. Né? Surtar é quando a gente não vê, entra num beco e não vê saída, na minha condição. Né? Então, na minha percepção, você surtou é como você não está vendo saída, não está conseguindo raciocinar. Nesse sentido, a gente precisa, nesse momento, fazer um esforço muito grande para manter a calma e a tranquilidade. E, às vezes, ou muitas vezes, nós vamos precisar de ajuda exterior, seja de pessoas da área, cientificamente falando, seja de outras pessoas que poderiam nos socorrer nesse momento. Surtar é quando a gente não consegue achar solução e se desespera em função de determinadas problemáticas que estão envolvendo o nosso espírito. Eu penso que surtar significa isso. Obrigado. Tem outra. Como usar com equilíbrio e sem medo a sua mediunidade? Olha que interessante essa questão. O medo, e aí a gente nos lembra de Narcisa, né, no capítulo 42 de Nosso Lar. Narcisa está conversando com o André Luiz nessa oportunidade, dizendo que o medo é um dos maiores inimigos da criatura humana. E mesmo em Nosso Lar, na época, segundo a gente lê lá no capítulo 42 de Nosso Lar, o governador espiritual estava fazendo um treinamento, ele tinha toda uma preocupação, o governador espiritual de Nosso Lar, toda uma preocupação para que o medo fosse controlado pelos espíritos que já moravam em nosso lar. Então, imaginemos, são espíritos que estão numa condição já de socorro, de amparo, de orientação, e que ainda carregam o medo dentro de si. Então, o medo, antes de mais nada, se o governador espiritual estava preparando medidas para que as pessoas vencessem o medo, significa que também é um processo de aprendizado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar, eu tenho medo do quê e por quê. Mas notemos, nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. Aconteça o que acontecer em nossa vida, seja no campo da materialidade ou da subjetividade, nós vamos sobreviver. Então, por mais difíceis sejam as circunstâncias aqui na Terra, o máximo que pode acontecer com a gente é dar uma desencarnada. Mas isso a gente já fez muito. Isso a gente já fez muito. Não sei por que a gente tem medo, né? Todo mundo quer ir para nosso lar, mas não quer ir agora. Né? Então, a gente ainda tem medo de desencarnar. Mas se eu tiver a consciência de que eu sou um espírito imortal e que nada vai acontecer com o meu espírito, eu já começo a pensar de uma forma diferente. Então, eu começo a me educar
Mas é verdade, a gente precisa aprender a lidar com o medo de uma forma do mais simples para o mais complexo. Começar a se questionar. Do que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? O que aconteceria se eu fizesse isso? O que aconteceria? E fazer, evidentemente, um treinamento, né? Fazer um treinamento mais apurado. Evidentemente, a busca por profissionais da área, a busca por orientações especializadas, muitas vezes é necessária, né? E à medida em que a gente trabalha o medo, consequentemente, a gente vai em busca do equilíbrio do uso da mediunidade. Porque a mediunidade é um atributo dado para o espírito para que ele possa tirar proveito no atacado daquilo que ele prejudicou no varejo. Então, nós conseguimos, em vencendo o medo, se equilibrar ainda mais para utilizar bem um atributo que é nosso. Aliás, faz parte da proposta reencarnatória. E uma outra coisa nos remete ao equilíbrio, o conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, eu não consigo sequer fazer o treinamento para desenvolver a minha mediunidade. Então, a primeira coisa para desenvolver a mediunidade e trabalhar com a mediunidade é entrar num grupo de estudo de desenvolvimento mediúnico. É procurar uma casa espírita, começar a ler o livro dos médiuns, toda a doutrina, mas especificamente o livro dos médiuns. Ah, mas é uma linguagem muito difícil, tem 160 anos. Não, procura alguém que já saiba e que ele vai te ensinar. Então, o conhecimento e o exercício do mais simples para o mais complexo, porque, evidentemente, a minha mediunidade, para ser a mediunidade de um Chico Xavier, vai demorar algumas centenas de milhares de anos, né? Então, mas é preciso desenvolver, porque ele não ganhou aquilo de graça, ele desenvolveu, todos nós. Então, o equilíbrio vem do conhecimento e vem do preparo do nosso próprio espírito no domínio das circunstâncias que estão ao nosso redor e ao alcance. Tem uma outra. Com certeza que o sofrimento de cada indivíduo é de responsabilidade dele mesmo, não nos deixa um pouco indiferente com a dor do próximo? Não deveria. Não deveria. Se nós prestarmos atenção, existe uma questão muito interessante a esse respeito. Eu vou me estender um pouquinho mais, me permitam, os queridos amigos. Questão 622 do Livro dos Espíritos. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se Deus, na sua infinita misericórdia, sempre deu ao homem a oportunidade de conhecer a sua lei, que é a lei de amor. Então, Kardec, nós estamos interpretando a pergunta, ela tem outras palavras, mas o objetivo é saber se Deus sempre deixou para o homem a sua lei disponível para ser conhecida. E os espíritos responderam para Kardec que nós nunca estivemos desamparados. Em todas as épocas da humanidade, nós recebemos aqui na Terra espíritos superiores. E olhemos a palavra que os espíritos dizem. Em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram na Terra. Não é reencarnaram. Quem reencarna somos nós. Espíritos superiores vêm em missão. Esses espíritos superiores vêm em missão para fazer a lei de Deus ser conhecida. A lei de Deus tem dois aspectos, a matéria e o espírito, ou seja, a moral. Consequentemente, vêm missionários no campo da ciência e no campo do pensamento, seja através da filosofia ou da religião. O que significa dizer que esses espíritos superiores, além das atribuições que eles têm no mundo espiritual, particulares a eles mesmos, eles têm olhos e ações e atitudes para aqueles que estão atrás na escala evolutiva. Então, nós observamos nessa resposta que existe um movimento natural daqueles que progridem em socorrer o atrasado. É consequência natural. Mas quando a gente vai lá na questão 888A do Livro dos Espíritos, em que a gente escuta São Vicente de Paulo, um dos luminares da caridade aqui na Terra, falar para nós assim, a resposta é bastante extensa, porque ele está conversando com Kardec desde a questão 886 sobre caridade segundo entendia Jesus, e começa a discorrer sobre a caridade material, a esmola e tudo mais, e vai falar das diferenças sociais e tudo mais, e aí ele vai falar para nós uma frase muito interessante que vai de encontro a esse pensamento. Diz São Vicente de Paulo mais ou menos o seguinte: o espírito nunca deve se esquecer, esteja ele encarnado ou desencarnado. Assim como à frente dele tem aqueles que o ajudam a progredir, tem ele o mesmo a fazer com quem está atrás. Então, é lei natural olhar para a dor do próximo. É lei natural socorrer o próximo. É lei natural ir em busca do próximo. E não foi isso que Jesus fez?
O espírito mais puro que nós conhecemos sai das regiões das luzes sublimes e vem nesse vale de lágrimas para ser crucificado. A troca do quê? Do exemplo da lei. E quando eu estou sofrendo, quando eu tenho dor, eu gosto que alguém passe a mão na minha cabeça, me ajude a enfrentar a dor, me ajude a conseguir um remédio, me ajude com um curativo. Ora, se eu gosto disso para mim, eu tenho que aprender a fazer isso para os outros. É lei natural. Última pergunta. Quando eu digo que estou sofrendo, qual a angústia que vai me torturar? Eu digo... Quando eu digo que estou sofrendo, qual a angústia que vai me torturar? A angústia correspondente às atitudes praticadas. Às vezes, a gente sofre aqui na Terra, veja bem, existem duas questões que a gente precisa levantar. E nós escutamos, sabe o que é interessante? Uma coisa vai puxando a outra na cabeça da gente. Há uns tempos atrás, eu escutei de uma companheira de trabalho profissional que é evangélica, dizer assim: o que será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? Esse é um pensamento reencarnacionista, mas ela é evangélica. Então, lá no íntimo nosso, existe uma consciência da lei, da realidade espiritual. Nós teríamos outros exemplos a respeito disso, e quem de nós já não viu isso de várias pessoas diferentes, independente de ser espírito ou não? Então, tem muita coisa acontecendo com a gente em função do nosso planejamento e das nossas necessidades reencarnatórias. E isso pode me angustiar se eu não tiver consciência de que eu sou um espírito que estou diante de um processo de depuração e de renovação. Então, as dificuldades da vida passam a ser possibilidades de crescimento. Nós não estamos falando aqui de programação neurolinguística ou de autoajuda, nós estamos falando de enfrentamento da vida, tal qual ela se apresenta, como necessidade do espírito para ele atingir um novo patamar. Só que, às vezes, a gente não faz o que precisa ser feito. Então, não está no passado o meu sofrimento, é a própria inércia do momento que vai produzir coisas ruins. Porque os Espíritos vão nos explicar, né, se não me engano, é a questão 642 do Livro dos Espíritos, nós somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas também somos responsáveis pelo mal que decorre do bem que nós não fazemos. Então, a ausência do sentido positivo de vida provoca determinadas resultantes na minha vida e que vão me angustiar naturalmente, porque é lá na consciência que está se fazendo o balanço entre o que deveria ser feito e o que está sendo feito em relação à lei de Deus. Então, o que é que me angustia? A minha inércia, os erros do passado que eu não corrijo, a minha inação, é isso que vai me angustiar. Então, onde é que começa a problemática, a solução da problemática? Quando eu começar a pensar mais no próximo do que em mim mesmo. Quando eu começar a me envolver com o voluntariado, que já vem sendo pregado aí nas fileiras da psicologia humana, da ciência psicológica, olha, se envolve num trabalho objetivo, né? Aliás, eu queria pedir licença, é uma frase que ficou marcada, não conheço a obra em profundidade, mas o grande Adler dizia que são as pessoas que só pensam em si mesmas as que carregam as maiores dificuldades e que causam os maiores problemas àqueles que convivem com elas. Quer dizer, quanto mais a gente pensa só em nós, mais problema a gente vai ter e mais problemática a gente vai ser na vida alheia. Então, a angústia que eu tenho é relacionada à minha percepção da vida e à forma como eu enfrento a vida, é o meu ponto de vista. Obrigado pelas respostas, todas bem esclarecidas. Miriam, com você agora. Navarro, Miriam. Oi, querido. Oi. Nossa, maravilhosa palestra. Muito obrigado. Mais uma pergunta. Dá tempo, Miriam? Dá? Dá, né, Labá? Sim, dá. A gente estamos atrasados. Até 10 para as 9, mais ou menos. A gente... 10 para as 10. Eu ainda tenho trabalho profissional. Por isso, 10 para as 10, tá certo. Dá tempo? Mais uns 2 minutinhos. Faz, Sônia. Então tá. Espírito, perispírito e corpo. Onde entram as potências da alma, principalmente a mediunidade? Em que parte desse conjunto? Por que ela é importante? Então, olha que interessante. O espírito, enquanto mente, e tudo aquilo que a gente... Vamos pensar em nós próprios. Quando se constrói um celular, quando se fabrica um celular, ele tem alguns atributos que são naturais dele. Então, nós, enquanto espíritos, temos os atributos que a divindade achou por bem
E se a divindade, a própria perfeição, achou por bem nos conceder, são os melhores e mais necessários para o nosso espírito. Então, nós temos atributos naturais, dentre eles se destacam a imortalidade, a memória, o intelecto, a percepção moral e tudo mais. Então, esse ser, ele emite vibrações, como dissemos, como nós expusemos aqui no começo das nossas reflexões. O simples fato de nós emitirmos uma vibração, pela própria mecânica ondulatória, nos faz entrar em sintonia com outras ondas, caso seja na mesma frequência, mas nós sempre estaremos nos disponibilizando para frequências próximas ou iguais à nossa. Então, esse mecanismo de sintonia, de sincronia com ondas externas de outras mentes, chama-se mecanismo da mediunidade. Ora, mas a mediunidade passa a ser, então, um atributo, ou seja, eu utilizar dessa possibilidade de intercâmbio com outras mentes no sentido de crescimento, não só meu, mas das outras mentes. Então, a mediunidade é importante no tocante ao desenvolvimento do espírito, se ele souber tirar proveito dela. E eu sempre vou tirar proveito dela, positivamente, quando eu transformar esse atributo numa fonte de bem-estar para mim e para aqueles com os quais eu esteja convivendo. Então, a mediunidade é uma santa ferramenta para nós recuperarmos, como dissemos, no atacado, aquilo que fizemos de errado no varejo, em outras existências. É uma bênção concedida a nós outros. E muita gente prefere fugir, eu não quero isso, eu não quero desenvolver a mediunidade, eu não pedi isso, pediu sim. Antes de nascer, não só pediu, quanto implorou para ter esse mecanismo nas mãos, vamos dizer assim, né? A possibilidade é grande. Então, mediunidade é muito importante, porque é um atributo absolutamente natural. É evidente que existem as terminologias, né? Todo mundo, enquanto espírito, é médium, porque entra em sintonia com o mundo espiritual, tem suas percepções sensoriais, as suas intuições e tudo mais. Mas Allan Kardec vai chamar de médium mesmo, ostensivo, aquele que tem a possibilidade de desenvolver e de educar para tirar proveito dela. Mas ela é extremamente importante e necessária em nossas vidas. Obrigada.